Muitos adolescentes sonham em passar uns meses fora do país, em fazer intercâmbio escolar. E nós descobrimos que há várias possibilidades, inclusive de bolsas. Para falar sobre isso, estão com a gente o Thiago Hadi, especialista em educação internacional, e a Andréia Câmara, mãe do Felipe, de 20 anos, e do Pedro, de 15, que está aqui com a gente. Andréia, os seus dois filhos fizeram intercâmbio? Sim, os dois. Eles ficaram um mês nos Estados Unidos praticamente estudando inglês. E agora o Pedro foi convidado para jogar e vai fazer o high school lá também. Quer dizer, ele gostou tanto que vai voltar, é isso, Pedro? Isso aí. E como é que foi essa experiência para você? Foi muito boa, né? É uma nova experiência, querendo ou não. Você fica mais independente, Sim. assim. É bem legal. Quer dizer, além de aprender uma nova língua, tem toda uma cultura diferente. Sim, é verdade. E você que incentivou? Eu sempre incentivei, tanto para o esporte quanto para estudar. Mas ficou, assim, para eles decidirem se queriam ir ou não. E você vai jogar qual esporte? Eu vou jogar futebol americano. Olha só, até o futebol americano ele incorporou lá para fazer o high school, que é como se fosse o nosso... É o nosso ensino médio, né? Ensino médio, que a gente Sim, chamava de colegial. A gente também. pode fazer todo o período, como a gente pode também fazer parte do high school, do ensino médio, né? E aí esse high school tem dormitórios? Você vai dormir nos dormitórios dentro da escola? Isso, vai ser eu e mais um rapaz da minha idade. Brasileiro? Não, vai ser estrangeiro. Ah, que bom, porque aí dá pra praticar o inglês. Justamente para não criar esses E, panelas, Hadi, né? explica pra gente, então, quais são essas possibilidades, as idades, quanto tempo pode ficar lá, não pode, vai estudar numa escola pública, particular, como é que é? Então, é bem interessante essa parte, né, em relação às modalidades. E hoje em dia, o adolescente está indo cada vez mais novo, né? O Pedro fez seu primeiro intercâmbio com 14 anos, né? Então, identificamos o perfil, se realmente a família quer que o filho fique um período maior. Então, ele faz um teste para ver se está apto na língua, né? Então, a gente consegue fazer o match com a escola, a Constituição no exterior, né? Mas já precisa saber falar alguma coisa de inglês? Para fazer o ensino médio, sim, porque você vai estudar matérias em inglês, né? Então, tem que ter um inglês, no mínimo, intermediário para conseguir fazer o ensino médio no exterior. E pode escolher qualquer país, porque na minha época ia muito para os Estados Unidos, né? Eu fui para os Estados Unidos. Hoje tem uns países... O pessoal vai para a Austrália, né? Exatamente. Surgiu nos Estados Unidos, né? Mas há muito tempo já o mundo inteiro já adotou os estudantes internacionais. Então é bem importante isso. Você se identificar com o país. Entendi. Não adianta o estudante que tem dificuldade com o frio e quer ir para o Canadá no período de janeiro, por exemplo, que chega a fazer temperaturas negativas, né? E, Andréia, quando você decidiu para onde eles iam, vocês decidiram juntos, né? Você falou um mês. Ele chegou a estudar lá numa escola ou foi para fazer um curso que é para estrangeiros? Sim, ele fez um curso para estrangeiros. Agora ele vai para um colégio que ele foi convidado para jogar, ele já joga futebol americano aqui, e ele foi convidado para jogar nessa escola e vai fazer o high school o período todo. E daí você vai pagar por tudo isso? Tem uma parte que é bolsa, que é oferecimento, já que ele foi convidado? Sim, ele tem Como uma grande parte de bolsa, é um valor alto se você tiver que pagar 100%. Ele foi convidado, eu vou pagar aí praticamente 10% do valor dessa bolsa Que total. bom, facilita bastante. Bastante. E você vai ficar numa escola particular? Isso. Porque muitos estudantes nos Estados Unidos cursam escolas públicas, né? Mas porque tem dormitório, é escola particular? Isso é bem interessante. Culturalmente, as escolas públicas americanas aceitam estudantes internacionais. Porém, quem se destaca em relação a algum esporte ou quer futuramente já fazer a universidade, as instituições privadas, instituições são particulares, são as mais indicadas. Porque eles querem representantes para jogar a liga dos esportes durante o período. Mas daí, por exemplo, se vai fazer um intercâmbio lá numa escola pública, aí tem a opção de ficar numa casa de uma família americana. Exatamente. Existem duas modalidades. O boarding school
ou você ficar numa casa de uma família americana, que popularmente chamamos de homestay, que a família acaba se voluntariando para receber o aluno internacional. E aí, o que é legal também é que você convive com essa família americana, você tem a cultura de um modo geral. Não, é muito legal. O dia a dia dessa família também. E, Andréia, por que você incentivou seus filhos a irem fazer um intercâmbio? O meu filho mais velho, ele cursa engenharia aeronáutica e ele queria tirar o certificado de proficiência no inglês para poder isso melhorar a carreira dele. E o Pedro, com essa ideia de ir fazer o intercâmbio e morar fora, aproveitou a carona e foi estudar. E olha que legal, chegaram várias participações dos telespectadores pelo nosso Facebook. A Gisele Farina, de São Paulo, gostou do tema e mandou este recado. Tenho dúvidas, milhões delas. Sou mãe de um adolescente de 16 anos que não sabe nem por onde começar. Vou assistir a esse programa. Ótimo início. Então, espero que você esteja assistindo aí, Gisele. Tiago, então conta pra Gisele quais os benefícios de fazer um intercâmbio. Gisele, você fez uma boa colocação. Atualmente, o intercâmbio ele não é somente você estudar um outro idioma ou você fazer um ensino médio no exterior. Ele agrega muito a vida do adolescente ou da pessoa, do estudante que está indo. Porque, além de você ter experiências internacionais, você convive com uma família americana, como nós já falamos aqui. Você tem esse afeto culturalmente do país, né? Você consegue ter mecanismos para você conseguir uma adaptação muito fácil em qualquer lugar que você for. Legal. Tá? Quando você volta, até a relação interpessoal com familiares, com amigos, muda. Você aprende a se virar, né? Sem pai, sem mãe, tem que se virar ali, né? E olha que legal, o Tiago falou que os jovens estão indo cada vez mais cedo e tem até criança indo fazer intercâmbio, viu? Vamos assistir a um depoimento de uma mãe. Oi, meu nome é Sheila Mendes Damasceno, eu sou mãe do Giovanni e estamos aqui para falar para vocês um pouquinho sobre a experiência que o Giovanni teve com o Soccer Camp 2019 na viagem para Orlando. Fala, filho. Oi, meu nome é Giovanni, tenho 10 anos. Em junho desse ano mesmo, eu fui pro Soccer Camp 2019. A gente saiu aqui do aeroporto de Guarulhos, fizemos escala no Texas, até que chegamos em Orlando. Lá, a gente chegou lá e tinha toda uma rotina. De manhã a gente ia fazer futebol, à tarde pro inglês e à noite a gente tinha alguma coisa. A gente ia para hamburguerias, outlets, mercados, etc. Filho, e como que você descobriu o Soccer Camp? Como foi? Foi por um vídeo que eu vi dos banheiristas que eles fizeram lá na R9 de Vinhedo. Daí no final eles explicavam como ia ser, daí eu mostrei pra você. Conta pra eles como que você fez o cadastro na IE. Foi assim, durante o vídeo, eu vi o vídeo, daí no final, na descrição do vídeo, tinha lá pra você ver como que era. Daí eu entrei e perguntei, mãe, fala no seu número do telefone e seu e-mail. Pra quê? É pra me colocar aqui pro intercâmbio. Ela pensou por causa da minha idade que era só uma brincadeira. Daí no dia seguinte a agência já veio falar com ela, falando sobre isso. Daí ela ficava falando pra mim, é isso mesmo que você quer? Daí a agência ficou dando muita segurança pra ela, daí até que ela deixou. Então, pessoal, e foi super tranquilo, o Giovanni foi muito bem recebido por toda a equipe da IE. E pela segurança do Giovanni, ele fez uma viagem, um aprendizado incrível, que deu tudo certo, mas eu fiquei muito segura dessa viagem pela segurança dele. Foi ele que me transferiu toda a segurança. Então é isso que estamos aqui para falar para vocês. E se sintam seguros em enviar os seus filhos, porque é uma experiência incrível. Que legal. Olha, obrigada ao Giovanni e à mamãe Sheila, que mandaram esse vídeo para o nosso WhatsApp, né? Porque a gente fala que o Papo de Mãe é feito para você e por você também. E eu fico só imaginando que as mães dessas crianças menores, se elas não ficam preocupadas de mandar um filho de 10 anos para ficar longe da mamãe, né? Sim, elas ficam muito preocupadas mas hoje o contato das redes sociais acaba sendo facilita muito, né? Porque todo tempo ela está no WhatsApp, ela está nas redes sociais conversando com
com o coordenador, Verdade. conversando com o professor, né? Quem está gerenciando lá. Ó, o Papo de Mãe tem agora um pequeno intervalo e a gente volta daqui a pouco. Estamos de volta com o Papo de Mãe, falando sobre intercâmbio estudantil. Pedro, como é que está a sua expectativa? Porque agora você vai para lá estudar no ensino médio. E aí você vai ter que aprender física, química, matemática, tudo em inglês, né? Eu tô bem animado, né? É. E também eu recebi um papel que tinha, tipo, as palavras, tipo, célula em inglês, essas coisas de vocabulário. E também, no começo, assim, eu tenho quase certeza que vai ser bem difícil, mas acho que com o tempo eu vou conseguir me adaptar. Os jovens se adaptam muito fácil, né? Mais tranquilo para eles. Ele só não vai ter história do Brasil, né? Essa matéria você vai pular. Eu costumo dizer que os jovens eles já vêm com um chip diferente hoje em dia, né? É verdade. É a questão de dias, eles estão adaptados com novas amizades, conseguem viver a cultura local, natural. Quem sofre são as mães que ficam, né? É verdade. Não, todo mundo no começo, tá difícil, quero voltar, e no fim, não quero voltar, quero ficar, não é assim mesmo? O Pedro tem contato até hoje com os meninos que ficaram com ele lá em São Francisco. E ele ficou em São Francisco, na Califórnia, né? E, André, agora que ele vai de novo, ele vai ficar quanto tempo lá Ele vai pro ficar high school? 4 que é o anos. ensino médio, É, 4 vai anos. fazer o ensino médio lá. E daí, como é que vai ficar a convivência da mãe com o filho nessa fase que ele ainda é um adolescente? Então, usando totalmente as redes sociais, o maior tempo, com certeza. E eu pretendo ir para lá, pelo menos 2 vezes por ano, para ficar um pouco mais com ele. E os intervalos de férias, e eles têm muitos feriados, semanas de feriados. E aí ele vem. E Thiago, já é uma decisão importante para a carreira dele, para o futuro dele. Quer dizer, você vai fazer o high school lá e você pretende fazer uma faculdade lá também? Eu pretendo, porque se tudo der certo com o futebol americano, eu posso ser convidado para estudar lá em uma faculdade. E aí eu já fico por lá. Quer dizer, ele já está pensando no futuro dele Sim, mesmo. a gente sempre conversa com o estudante. É um sonho seu ou um sonho da sua mãe? Né? Quando a gente percebe que é o sonho do estudante, que o sonho é genuíno mesmo, a gente fala, então vamos iniciar o processo. Sabemos que não vai ser fácil a adaptação, mas se você quer, se é seu sonho, você vai conseguir. Agora, muita gente que está nos assistindo deve pensar, isso não é para mim, deve ser muito caro, não vou conseguir pagar, tal. Existe a possibilidade de conseguir uma bolsa integral e fazer essa viagem sem gastar nada? Bom, integral hoje em dia é muito difícil. Porque tem algumas ONGs que oferecem também, Sim, né? sim. Não, porque tem empresas que organizam, mas acho que tem entidades, associações, dá para procurar por isso? Sim, dá para buscar, mas ele tem que se destacar em alguma modalidade. Ou ele tem que ser bom em matemática, ou ele tem que ser bom em física, ou ele tem que se destacar como o Pedro se destacou no futebol americano, né? Então, existe algumas formas de você conseguir um ganho de bolsa, mas ela tem que ser bem especialista em algo, ele tem que ser bom em alguma coisa. Olha, chegou o momento do nosso Papo de Rua. A filha da Rosângela fez intercâmbio. Veja o que ela contou. Meu nome é Rosângela Pereira. No momento eu sou professora de inglês. Eu trabalhei 28 anos como comissária de bordo. A minha filha hoje ela tem 33 anos, é a mãe do Samuel, e ela fez intercâmbio quando ela tinha 17 anos. Na verdade, ela odiava inglês e estudava, já estava num nível alto na cultura, e ela falou para mim: se eu fizer um intercâmbio, a senhora promete quando eu voltar, eu nunca mais preciso estudar inglês? Eu falei, claro, prometo. E aí ela fez um intercâmbio de 1 ano. Ela foi para Libby, em Montana, divisa com o Canadá, né? Perto de Vancouver. E ela ficou numa família de Mormons. Eu fiz um intercâmbio pago, né? Eu paguei na época. E foi maravilhoso, assim. Ela se adaptou super bem, apesar de nós não termos nada a ver com a religião. Eles foram excelentes pais para ela. E foi um ano, assim, a minha angústia só durou 1 semana. Porque depois de 1 semana ela estava
super adaptada. Esse pai dela, americano, cuidava dos jovens na comunidade dele. Então, apesar dos filhos dele já serem adultos, estarem fora, ela ficou na casa com muitos jovens. Então, foi uma experiência super boa. Que legal o que ela contou ali, né? E pelo depoimento dela, a filha ficou 1 ano fora. Aí, como é que fica a situação da escola no Brasil? Você tranca a escola, vai para lá e compensa, porque o ano não começa, né? O ano aqui no Brasil não começa na mesma época que começa nos Estados Unidos. Bem interessante. O MEC estabeleceu algumas regras. Por exemplo, ele é obrigatório fazer 5 matérias para poder validar no Brasil. E realmente, o ano no Hemisfério Norte começa em setembro, né? Então, é o contrário do nosso. Então, ele cursa um semestre, tem um período de férias e volta para cursar o segundo semestre. Né? Então, tem essa diferença do Brasil mesmo. Mas as notas, tanto que passa de ano lá, é validado no Brasil. Passa de ano aqui também, não Sim, tem problema. Exatamente. Mas, por exemplo, daí quem vai fazer 6 meses lá, a escola tem um jeito de compensar, é isso? Sim, ele acaba fazendo os créditos fora. Né? Tá. Então, quando volta para o Brasil, se fez as 5 matérias obrigatórias, o MEC reconhece. validado. No fim dá tudo certo. Exatamente. Eu tenho aqui a mensagem da Dani Sato, de São Paulo. Olha o que ela escreveu no nosso Face. Meu filho tem 10 anos e diz que quando estiver com 15, vai para o Canadá. Quer dizer, já decidiu. E como ele. Eu vou jogar futebol americano e vou embora e quero chegar na NFL, que é a liga. Oh, que legal. Eu só apoio. Bonitinho, com 10 anos já decidiu, né? Se ele estiver assistindo o Papo de Mãe, então daí é que ele vai agora ele E vai já mesmo. escolheu o país, sabe que vai para o Canadá, né? Muito Até para a legal. gente que é especialista fica mais fácil, ele já chega pronto, né? Verdade. Olha, no próximo bloco tem mais participação dos nossos telespectadores. Estamos de volta e o tema é intercâmbio. Imagine fazer um intercâmbio num navio. A Ana Paula mandou uma mensagem pelo nosso WhatsApp e vai contar essa experiência pra gente. Oi, meu nome é Ana Paula e eu queria contar um pouco da experiência que eu tive a bordo de navios de cruzeiro. Eu estava um pouco insatisfeita com a minha vida profissional aqui no Brasil e aí eu busquei na internet uma forma de sair. E foi aí que eu vi essa oportunidade. Tinha alguns pré-requisitos, né? Eu fiz um curso obrigatório que eles exigem, precisava ter o inglês para conseguir se comunicar. E foi aí que eu embarquei nessa. Junto com o meu contrato de trabalho veio também já a passagem e eu embarquei na minha primeira temporada lá no Caribe. E aí, assim, foi uma experiência muito rica, não só pela viagem em si, né, mas pelo ambiente multicultural que a gente vive lá dentro. Você convive com pessoas de vários países, você aprende muitas línguas, você aprende na prática a cultura dos outros locais, mesmo que você não esteja lá. Então, a tripulação de um navio é composta de mais de 100 países diferentes, então é desde indianos, filipinos, asiáticos, norte-americanos, né, europeus, de todas as partes. E acho que isso que faz um fator muito importante no fim das contas, né? Não só isso, você tem a oportunidade de viajar junto com o navio, né? Conhecer os destinos e também guardar um pouco de dinheiro. Mas lógico, tem sempre o outro lado, né? É uma vida muito difícil, é muita dedicação, você tem que saber que você está longe da sua família, longe dos seus amigos, não tem feriado, não tem Natal, não tem Ano Novo, todos os dias são dias de trabalho. Puxado, mas que bom que ainda ganha um dinheirinho. É um intercâmbio diferente, é para ir trabalhar, não estudar. Exatamente. Existem modalidades de intercâmbio e o dela, ela já sai do Brasil empregada. Ela faz um teste, tanto da língua quanto de alguns outros requisitos que ela tenha. Ela já vai pro navio sabendo quais as funções que ela vai cumprir e o período que ela vai ficar. E é bem interessante, como ela falou, nem tudo são flores, né? Porque ficar longe da família, adaptação e trabalha bastante. E Pedro, você vai ficar lá, vai ficar morando lá sozinho, e aí vai ter que dar conta de arrumar cama, lavar roupa, já pensou sobre tudo isso? Já. Em casa, assim, eu já costumo, assim, arrumar cama, arrumar meu quarto. Já divide as tarefas em casa?
Mas acho que vai dar tudo certo. A gente comentou, então, que tem vários tipos aí de intercâmbio, né? Tem intercâmbio de 1 mês, 6 meses, até 4 anos, como você vai fazer. Você já fez de 1 mês. Esses de 1 mês, parece que tem alguns acampamentos lá fora, internacionais, e que são temáticos também. Sim, existe, por exemplo, o Soccer Camp, né, onde é um acampamento, acaba sendo um acampamento de férias, né, mas hoje bem estruturado. Para você jogar futebol. Sim, ele joga futebol, por exemplo, o Soccer Camp joga futebol de manhã, acorda às 5h30 da manhã, faz a cama, arruma o quarto, toma café e já vai para o centro de treinamento. E à tarde ele estuda inglês. Acho que alguns times de futebol oferecem, Sim, né, alguns times internacionais também fazem isso no exterior. Existem empresas especializadas no Brasil que estão bem focadas nisso, assim, porque eles perceberam esse nicho de mercado, onde ele não quer somente estudar inglês, ele quer estudar inglês com algo. E pode fazer uma outra modalidade esportiva também. Sim, é muito comum fazer teatro, fazer cinema, fotografia, que está muito em alta também. Sempre a modalidade mais o inglês. Acho que as universidades estrangeiras também oferecem algumas. As universidades perceberam também que os alunos internacionais, eles têm algo a acrescentar também, né? E sem contar que acontece no período de férias, né? Então movimenta a economia local também. Agora, é legal que o estudante escolha para onde ele quer ir, porque também tem alguns tipos de intercâmbio que a escolha não é do estudante, né? No caso do Pedro, ele já chegou formatado, vamos dizer assim, né? Então foi mais fácil. Mas existem alguns estudantes, né, que eles estão perdidos, né? Então vai do consultor realmente entender o perfil. Mas tem, acho que algumas empresas, né, que os alunos se cadastram lá e a empresa é que distribui os alunos pelo mundo, não tem? Exatamente. Essa modalidade é popularmente chamada de J1, né, que é o público sem escolha. Ele fala que vai para os Estados Unidos e dias antes do embarque, a instituição americana manda, você vai para Minnesota, você vai para Ohio. Então, descobre realmente na hora. Mas pelo que a gente está vendo, quer dizer, tem várias possibilidades, várias empresas. Então, tem aquela que tem um consultor ou que você vai já com a sua escolha feita. E tem outras que o aluno não tem uma escolha, que é a empresa que determina para que país do mundo ele vai? Sim, muitas vezes ele vai iniciar com um trabalho voluntário, né, aliado ao estudo. Então, às vezes ele pode ir para a Índia, ele pode ir para a Tailândia, como ele pode ir para o Canadá, então acaba não tendo um local definido realmente. Mas até para ter uma diversidade, né? Para não ir todo mundo para os Estados Unidos. Sim, exatamente. Até porque o dólar americano está bem alto, né? Atualmente. E você pode aprender inglês em várias partes do mundo. Exatamente. E Pedro, como é que é deixar os amigos aqui, aí acaba criando novas amizades lá? Como é que é? É um pouco triste, assim, né? Porque todos seus amigos, assim, de todos os anos, e você abandonar, né? Não, vai ser amigo para sempre. Mas é legal também, porque lá você cria novas amizades. Sim, que nem eu fiz o intercâmbio no começo do ano. E eu tenho amigos de lá que eu converso até hoje. Tem um que é do Japão, que eu converso até hoje. Então, eu crio amizades tanto lá e ficam também aqui. É verdade, fantástico. Você percebeu a importância de ele ter feito algo antes, né? Ou seja, ele já teve um test drive, vamos dizer assim, do como que seria. Então, para ele está encarando de forma mais fácil, né? Ele já vai mais tranquilo, Ele já vai né? mais tranquilo e também tranquiliza a gente que fica. Verdade. Antes do embarque do estudante, existe um preparatório na agência, né? A gente consegue simular situações que ele vai ter lá e falar para ele, você tem que atuar assim, você faz assim, assim é o certo, vale a pena você acompanhar isso, não acompanhar aquilo. Então, ele já sai daqui centrado. Coração de mãe está mais tranquilo. Um pouco. A gente sofre, mas sabe que é pro bem mas deles, você né? não pode, não tem você jeito. cria filhos, você dá asas, então você fala, vai, você fica no apoio. É verdade. Qualquer problema, eu tô aqui. É verdade. Muito obrigada por terem vindo, Obrigada. dividido com a gente essa experiência, né? Obrigada a você. Quer deixar algum contato ou rede social? Atualmente nós temos nas redes sociais, são mais fortes, né? Nós estamos com @IEIntercâmbio, @IEJundiaí no Instagram. Muito obrigada pela presença de vocês. Pedro, sucesso. Obrigado. Tenho certeza que a gente ainda vai ouvir do brasileiro jogando futebol americano. Tomara. O programa terminou, mas você pode rever este e outros episódios do Papo de Mãe no nosso canal no YouTube. Até a próxima!